Mas eu estava com saudade de vocês, demais da conta. E quando o pastor convidou, e aí depois, quando eu vi o tema, eu falei, meu Deus, falar de casa. Céus abertos é falar de casa, é falar da casa, é falar do lugar onde nós devemos estar em todo o tempo. E é muito especial isso, porque às vezes parece uma realidade tão distante pra gente, né? Às vezes você olha e você fala assim, os céus estão fechados, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, não estou ouvindo nada, não tem mais nada batendo e nem pulsando aqui. E aí essas mentiras vão entrando no nosso coração e realmente parece que é longe, parece que é distante, parece que não faz tanto sentido, parece que só um ocupa esse lugar e o outro não. Mas é um lugar que é disponível para todos. É um lugar que é disponível para cada um de nós e é o acesso livre. É liberado. E aí, Senhor ministrando primeiro em nós, sabe? Primeiro em nós. Primeiro no meu coração. Falando um pouquinho comigo. Trazendo essa realidade do céu. E esses dias, eu estava com o líder do profético, o Renan. E nós estávamos numa igreja em São Paulo e estava tendo um talk sobre intercessão. E aí a gente sentadinha naquele banquinho, o Renan olha para mim e ele fala assim, o que você entende de intercessão? E aí eu parei e pensei, poderia trazer a tradução literal da palavra, o que significa... E aí você consulta aqui, aquilo você consulta ali. Mas o Senhor colocou algo no meu coração a respeito da intercessão. Que é uma palavra que nós só temos aqui no português. E no nosso bom português. Eu já morei no Japão, já fui para vários países. E você não tem essa palavra com o sentido que nós temos. Saudade. Intercessão para mim é saudade. Saudade de um lugar, saudade de uma presença, saudade de se colocar naquele coração, batendo pelo outro para que ele acesse um lugar aonde você conhece e sabe que ele pode acessar. E aí as lágrimas começaram a escorrer do meu rosto, eu já não conseguia nem falar direito. E eu não sei... Para a gente começar a falar de céu, eu preciso começar a falar para você. Você sabe o que é saudade? Você sente saudade? Saudade de alguém? Saudade de uma estação? Mas saudade. E trazendo você para esse lugar da saudade... Hoje, no início de uma conferência profética, eu queria te levar para a saudade dos céus abertos. Saudade de um lugar que está a um joelho dobrado, a uma mão levantada, a um coração pulsante, a uma batida. E não é sobre uma pregação ou sobre uma canção, mas é um lugar que está disponível para todos. Será que você consegue entender essa atmosfera de sentir falta? A gente vai construir isso ao longo dos 3 dias. Então você vai precisar vir os 3 dias. Na realidade você vai precisar vir os 4. Porque são 3 aqui e 1 na Fraga. Nunca preguei lá, gente, chique demais. Imagina. Então são 4 passos. Uma jornada de 4 estágios. Para a gente finalizar tudo isso aqui no domingo. E o domingo vai chegar. E é no final da pista que o avião decola, diz o meu pastor. E nós vamos com a junção de cada parte dessa construção no nosso coração. Entender e compreender o que é esses céus abertos. O que é esses céus rasgados sobre nós. Então... Talvez você chegou aqui para um convite. Vamos lá na abertura.
Vamos ver a banda, vamos ver o cantor, vamos ouvir agir. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Pegadinha de Jesus para você. Você não vai conseguir ir embora sem assumir um compromisso de voltar amanhã, de estar no domingo pela manhã e no domingo à noite. O Senhor resolveu reservar essa agenda no seu calendário e você nem sabia disso. Para que em uma construção você fosse ser moldado e mudado, transformado para aquilo que Ele quer fazer. Você está comigo? Amém? Então, como a gente já está acostumado a estar aqui, né? A gente está quase 5 anos que eu venho aqui. Coisa boa, hein? Meu Deus do céu. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, respirar bem fundo. Espírito Santo, a presença dEle é tão nítida, tão palpável aqui. É tão especial. Nós estamos aqui porque entendemos que não nascemos para viver na terra. Nascemos para responder ao céu. E é nessa batida, nesse pulsar, nesse movimento, que eu queria que você colocasse aí intencionalmente a sua mão no coração. E começasse a buscar o Espírito Santo, aquele lugar do primeiro amor, do primeiro encontro, da saudade. Talvez foi hoje de manhã ao acordar. Você foi constrangido pela graça e pela misericórdia de estar vivo, de poder adorar, de celebrar e de viver com Ele. Ele tem proporcionado tantas coisas para você. Então, que Ele te conduza agora da maneira como Ele sabe. De como Ele sabe trabalhar com você, de como Ele sabe te conduzir agora. No seu íntimo, fala com Ele só um bocadinho. Vem, doce Espírito. Leva-nos a esse lugar tão único. Leva-nos a esse lugar tão profundo. Esse lugar de te sentir mais, de te ter mais. Oh, doce Espírito, nos faz sedento pela Tua presença. Desesperados pela Tua presença. Apaixonados pela manifestação da Tua graça e da Tua glória, constrangidos pelo Teu amor. Vem, doce Espírito. Ah, doce Espírito, hoje aqui na Queimadinha. Ah, que não seja os céus um lugar, mas que os céus, os céus seja esse lugar de acesso liberado, a totalidade do nosso coração. Hoje não só a igreja da comunidade Esperança, mas a vizinhança, uma cidade, sejam tocados por esse lugar baixinho, por esses céus abertos, porque corações hoje entenderam, Deus, o que é viver respondendo ao céu. Assim nós oramos e te agradecemos, Deus, porque sabemos que vamos viver algo extraordinário diante da Tua presença. Amém? Amém? O Senhor colocou vários textos no meu coração e a gente vai destrinchar essa mensagem hoje. E o primeiro, para a gente introduzir aqui, Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A Bíblia, no começo, ela não está falando de um Deus distante.
Ela está falando de um Deus relacional, um Deus próximo, um Deus íntimo. Quando você vai em Gênesis, lá no início, ela está falando de um Deus que foi formando, foi criando, foi preparando um ambiente para a grande criação, para a obra-prima dele, para a manifestação daquilo que ele olha e fala, muito bom. E sabe como ele fez isso? Intimidade. Se prostrando, moldando, soprando. Um Deus íntimo, um Deus relacional, um Deus que deseja a intimidade com a criação, com a criatura, com aquilo que Ele fez e com aquilo que Ele formou. Não é um Deus que diz, põe braço, quero cabeça. Não, um Deus que te moldou, que se preocupou em te formar a imagem e semelhança. A Bíblia ela já começa com esse Deus perto, esse Deus desejado e que deseja estar próximo. E aí, quando nós vamos caminhando, a criatura, o adorador, ele se depara ali com um cenário tão difícil. Quando esse salmo foi escrito, foi atribuído ali aos filhos de Corá, adoradores, assim como eu e você, apaixonados pela presença, responsáveis em conduzir todo o templo para o lugar secreto. Mas naquele instante, aqueles homens que sabiam que era a presença, que sabiam que era esse lugar de adoração, estavam exilados, estavam longe daquele lugar de presença, daquele lugar de adoração. E esses homens, no desespero de ansiar mais por Deus, eles começam ali. Não preciso de uma resposta, preciso da presença. Não preciso daquilo que pode ser feito, eu preciso da presença. E eles declaram, a minha alma tem sede de Deus, assim como a corça. Por que eles estão dizendo isso? Porque para a corça é necessário a água. Senão a pele dela começa a rachar, senão ela começa a exalar um odor, aonde os predadores sabem aonde ela está. Para ela é uma questão de vida ou morte. Ou tem água, ou tem água. Não tem outro lugar. Assim é para cada um de nós. Ou nós estamos na presença, ou nós estamos com Deus, ou não tem outro lugar que você possa desejar viver. Porque longe dele não há vida. Assim era o desespero para eles começarem a declarar, eu preciso do Deus vivo, eu preciso dessa água corrente, eu preciso do Senhor, eu preciso da tua presença. E o Senhor foi me levando para esse lugar. E Ele falou, filha, para falar de céus abertos, você precisa dizer o que é viver em um céu aberto. Se a corça não tiver água, ela chega a um limite. E nada mais para ela será relevante. O que o adorador, ele estava dizendo ali é, sem Deus nós chegamos a um limite e nada mais vai importar. A resposta pronta não vai importar. Os bens, as conquistas não vão importar. Nada vai importar sem a presença. Nós aprendemos no nosso ordinário a viver com Deus e viver em Deus em níveis tão rasos que eles nunca aceitaram viver. Uma promessa da caixinha ali, caixinha de promessa, um versículo tá bom. Como é que tem agora as bênçãos do chat GPT? Qual é a palavra de hoje? Qual é a profecia de hoje, né? Profetiza para mim as bênçãos.
no nível de raso. Terceirizamos aquilo que é a nossa obrigação. E aí você pode dizer, nossa, Gi, você está introduzindo assim? Literalmente, irmãos, eu estou com uma corça, olha aqui. Um trio de água. E você está introduzindo isso? Sim. Porque eu quero levar vocês, no início dessa conferência, para esse lugar. Aonde a saudade bata tão forte no teu peito, que você deseje desesperadamente. Assim como a corça desejava da presença, você deseje do Senhor. E você saia daqui, enquanto eu não te ver, enquanto eu não te tocar, enquanto eu não for preenchida do Senhor, eu não vou sair daqui. Nem que me custe fazer uma vigília, nem que me custe ficar prostrado no altar, eu preciso te encontrar a qualquer custo. Se nós não começarmos nessa linha, não tem sentido seguir adiante. Eu não preciso de palavras proféticas, eu preciso dele. Eu não preciso da cura, eu preciso dele. Eu não preciso da promoção, eu preciso dele. Porque é nele que vivemos, nos movemos e existimos. Tudo em nós precisa estar nele. A presença de Deus não é algo para melhorar a sua vida. A presença de Deus é algo que você não pode viver sem. Eu não vou ali buscar, eu não vou ali no culto para dar um upgrade. Já ouviu isso? Eu já ouvi, gente. Vou dar um upgrade na minha vida, vou para a igreja. Que isso? Não é para melhorar você. É porque você não pode viver sem a presença. Você não nasceu para viver na terra, você nasceu para responder ao céu e existe mais. Então o primeiro ponto dessa mensagem é: céus abertos te tiram do passado. Como assim, Gi? Talvez você está vivendo aqui da conferência que aconteceu, da conferência do ano passado. Talvez você está vivendo os seus dias de experiências que você já teve. Você precisa viver em novidade de vida. Você precisa viver a sua porção diária. Quando a gente vai para Êxodo, caminhando um pouquinho, o maná ele era liberado por dia. Dava para guardar o maná de ontem, gente? Deus está dizendo para você: eu tenho o novo, eu tenho o inédito, eu tenho aquilo que você ainda não viu, não experimentou, para te dar. Então pare de ficar, mas antes, mas aí, quando a igreja era assim, quando a igreja era menor, quando o irmão estava ali, quando era aquele pastor. Não dá para você viver do passado. O crente precisa viver em novidade de vida. A gente para ali para pensar um pouquinho em Moisés, um homem que teve experiências com Deus, profundas e radicais. Ele viu o Senhor destruir os seus inimigos. Ele viu o Senhor abrir o mar. Ele viu a água da rocha. Ele viu a coluna de dia. Ele viu a nuvem de... Ele experimentou. Um homem de experiências profundas com Deus. Essas experiências não foram suficientes para Moisés. Ele, ok, Deus, eu tenho muitas experiências contigo, mas mostra-me a tua glória. Quando você vai para Êxodo 33, ele está dizendo: Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero te ver, eu quero a tua glória. O faminto, o sedento, o adorador, ele quer a glória, não aquilo que Deus pode dar, mas ele quer a presença, ele quer a glória. Qual é o teu desespero dessa noite?
Qual é o desespero do seu coração nessa noite? Você precisa estar desesperado por mais de Deus. Não é só cantar, estou desesperado. É você estar realmente com o teu coração ansiando por mais da presença, por mais da glória dEle. Não é a experiência de uma canção que arde no teu coração. Não é a experiência de viver um milagre. Talvez se eu perguntar aqui, você nem se lembre do teu último milagre. Ficou para trás. Talvez você está tão no automático que você não veja. Hoje eu cheguei ali na cafeteria, eu olhei. Falei, nossa, olha o tamanho que está a igreja. Pastor, nossa, você não tinha vindo aqui ainda? Eu falei, não. Gente, eu fiquei assim, ó. Porque quando eu fui, era um bocadinho, assim, né, pastor? Pequenininho. Pequenininho. 4, 5 anos atrás. Está enorme, está linda, toda arrumada. E aí talvez você vá ali e volte e ache normal, nem lembra do quanto custou, de toda a história que foi construído, como foi árduo, como foram os milagres, como foram chegando. Você vai se acostumando. E aí vai ficando só de experiência. Moisés não, ele experimentou o ápice dos milagres. E ele diz o quê? Mostra-me a tua glória. Ele discerniu muita coisa que nós não estamos discernindo. A experiência não sustenta o relacionamento com Deus. Não é isso que sustenta a nossa intimidade com Ele. Não é isso que preserva a nossa comunhão com Ele. O que você viveu ontem com Deus foi lindo, foi maravilhoso, mas tem o novo. Tem o inédito. Deus, Ele quer trazer uma nova história, Ele quer dar uma continuidade naquilo que você e Ele estão experimentando. Ele quer levar você para um novo nível. Quem vive do ontem ignora a realidade de um céu aberto. Quem vive do ontem não sustentam as memórias, não sustenta aquilo que o Senhor já fez, não sustenta aquilo que o Senhor quer fazer. E Ele quer te trazer novidade de vida. Você fica tão preso ao teu passado que você não se abre para aquilo que Ele quer te dar. Hoje, os céus estão se rasgando, os céus estão abertos para você. Ele quer te inserir o novo, Ele quer te levar para mais. E você precisa se desprender de tudo aquilo que te limita de viver o inédito. Ah, porque aconteceu, é passado. O que vai acontecer hoje e o que acontecerá no amanhã é o que importa, é o que nós vamos viver. Foi bom, foi, mas o bom é inimigo do ótimo, diz o meu pastor. Eu não posso me contentar, porque não é aquilo que eu posso estar olhando agora. Se eu ficar olhando para trás, eu não vou conseguir caminhar com segurança, eu vou tropeçar e eu vou cair. Se esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Eis que estou fazendo uma coisa, já está surgindo. Deus quer levar vocês para um novo nível. Essa igreja vai crescer muito. Vocês já estão vendo, vocês caminham no milagre. É um milagre atrás de outro milagre, é um milagre atrás de outro milagre. O caminho de vocês é uma trajetória de milagres. E tem coisa maior para acontecer. Você não nasceu para viver na terra, você nasceu para responder ao céu. O segundo ponto, os céus abertos te revelam. E aí eu quero ir com você para uma outra passagem que o Senhor tem ministrado no meu coração. Tem uns 3 meses que eu tenho meditado nessa passagem, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam um templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor ministrando no meu coração durante esses meses nesse versículo. No começo eu só conseguia sentar, ler e chorar. O coração pulsando para um lugar que eu falei: o que ele viu? O que ele viu? Eu acho que o tema da conferência não estava nem ainda estabelecido. E aquilo pulsando no meu coração. Isaías ali, até então, profeta. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, um profeta. Um profeta. Mas quando você começa a caminhar, ele vai ali no versículo 6. No ano da morte do rei Uzias. Ele deu nome para a dor. No ano da morte. No ano da sua dor. No ano do teu diagnóstico. No ano da tua dificuldade. No ano que você não imaginava que tudo aquilo que você planejava estava desmoronando. Ali estava Isaías, no ano da dor, no ano de morte, de perda, de instabilidade, de insegurança. Eu, Isaías, vi o Senhor. Comunidade Esperança, esse ano, nisso tudo que você está vivendo, em toda a tua dor, em toda a tua dificuldade, você nessa conferência de céus abertos vai poder dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Ele viu a presença, ele viu a glória, ele viu os céus abertos. E a presença de Deus, a imagem de Deus revelou aquilo que estava nele. Antes da revelação da presença, ele era um profeta. Após a revelação da presença, ele diz: quem sou eu? Ai de mim! Uma revelação daquilo que eu preciso me tornar, de que o que eu estou vivendo ou fazendo não me levam para a presença. E aí, o Senhor vem e o toca. Ele foi tocado. Os anjos vêm com uma brasa viva e tocam, tocam, tocam. Relacionamento, intimidade. Um toque sem a intimidade, ele é abuso, sabiam? Para ter um toque íntimo e gerar um relacionamento,
Ele precisa gerar um relacionamento, não pode. Fora disso é abuso. E ali no relacionamento de intimidade com o Senhor, ele é tocado. E quando ele é tocado, o Senhor começa a transformá-lo. Ei, comunidade, há um toque no dia de hoje para você viver e experimentar. Um toque que vai te levar para a intimidade. Isso não é sobre eventos que vão passar e vão... Eu também sou disso, vocês sabem. Mas nós precisamos ter uma consciência do que estamos vivendo dentro do profético. Porque um profético sem uma consciência, sem um entendimento, é esquizofrenia. É barulho. É tumulto. Nós precisamos construir com todo entendimento o que é que eu estou fazendo numa conferência profética, numa sexta-feira à noite. Eu quero conhecer do Senhor, eu quero experimentar mais do Senhor. Não a palavra que o Senhor pode dar sobre o meu futuro, mas quem o Senhor é. Porque é isso que vai me sustentar no meu ordinário. Quando as palavras que eu receber não estiverem se realizando, é isso que vai me sustentar. Quem tem um acúmulo de palavras proféticas? Eu tenho. Para onde eu vou é profecia para tudo quanto é lado. Parece que eu sou aquela menininha que anda com marca-texto assim, sabe? Aí todo mundo, irmã, lá vou eu, levanto. Aí vem mais uma para a coleção. Eu não desprezo nada, vocês sabem que eu sou fominha. Não desprezo nada, só fico aguardando com expectativa, esperança e olhando para o alto. Mas não é isso que me sustenta. Eu não acordo e olho a caixinha das palavras proféticas que eu recebi e fico, será que é hoje? Será que é hoje? Não, eu acordo e quero a presença, eu busco a presença. Se a palavra vier, amém. Se a palavra não vier, amém. Se o resultado vir, amém. Se o resultado não vir, amém. Mas Ele nunca me decepcionou, Ele sempre vem. A presença ela não é confortável para o ego. Ela confronta aquilo que ainda em nós não foi rendido. Ela confronta as nossas misérias. Ela confronta os nossos lábios. Ela confronta o nosso coração. Ela confronta a nossa adoração. Ela nos confronta. A presença revela aquilo que precisa ser moldado, aquilo que precisa ser mudado. Quando você vai para Lucas 5, é tão engraçado que o teimoso ali, ele estava tentando pescar e nada acontecia. E ali quando ele experimenta da presença, do encontro, você vai um pouquinho e ele diz assim, quer ver? Vou achar aqui o versículo certinho para vocês verem. Lucas 5. De vez em quando é bom a gente abrir Bíblia, né, gente? De vez em quando, toda hora, quase sempre. A gente está com um propósito na igreja de que ou você leva a palavra impressa ou você leva a palavra impressa. Entendeu? Costume de voltar, ser apaixonado pela Bíblia. E aí, a pesca maravilhosa. Eu não vou ler Lucas 5 inteiro com você. Mas eu quero ler isso aqui, ó. Pedro. Ai, quem não se identifica com Pedro? Oh, Jesus, tira um pouco de Pedro em mim, coloca mais do Senhor. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. A revelação da presença de Jesus e a revelação de quem Jesus era, operando um milagre que ele esperava por tanto tempo. Na realidade, ele nem esperava, ele nem imaginava que podia acontecer. Olhou e falou para ele, te vi, retira-te de mim. Sabe, quando você encontra Jesus de verdade, você para de se defender. Eu já joguei do outro lado, eu já fiz isso aqui,
Eu já fiz aquilo ali. Quando você encontra com a presença, você fala assim: Senhor, se tiver que fazer tudo de novo, se começar tudo de novo, se tiver que jejuar mais, se tiver que fazer outro voto, eu já fiz, mas eu vou fazer de novo porque o Senhor está mandando, e uma palavra basta. O Senhor hoje vai te confrontar. Sabe aquele processo de esmagamento que a gente não gosta? É necessário para verter a unção. É necessário para sair um novo nível de intimidade com o Senhor de você. Só tem azeite se a azeitona for o quê? Espremida. Só tem o suco de uva se a uva for o quê? Se espremer você, o que é que vai sair? Será que sai Jesus? Nós precisamos compreender isso. Quando você encontra Jesus de verdade, você para de ficar se defendendo. Você começa a se render, a se render, a se render, a se prostrar, a se prostrar. E assim como Isaías, você vê os céus abertos. Você vê o Senhor. E você vê a beleza de todos declarando: Santo, Santo, Santo. Porque é só isso, no final das contas, que você precisa. Experimentar o lugar da santidade. Experimentar o lugar da presença. Quem está entendendo? Vocês estão comigo? Sabe, o terceiro ponto aqui: você não nasceu para viver na terra, nasceu para responder os céus. Os céus, ele mostra quem você é, quando você está tentando se esconder. E tem muitos aqui se escondendo do chamado. Se escondendo do Senhor. Mas os céus abertos te transformam. Filipenses 3:20 diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu morei no Japão, né? Vocês sabem. 5 anos. Gente, pensa na matraca ambulante. Ai, que saudade da coxinha. Ai, que saudade do café. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Era o dia inteiro. Ai, que saudade. Ai, que saudade do meu Brasil. Ai, gente, brasileiro é bom demais. A gente é diferenciado. O povo, o baiano então, o povo feliz. Sabe? E aí eu ficava no Japão, porque eu cresci. Olha a crise do crente. Eu cresci a minha vida toda sendo chamada de japonesa. Todo mundo olhava: a japa, a japa, a japa. Chego no Japão, agora sim eu sei quem eu sou, japa. Chego no Japão, a lá gaidin. Gaidin é estrangeira. A lá brasileira. A lá estrangeira. Eu falei: ué, agora o que eu sou? Aí caminha para o lado a estrangeira ali, a estrangeira ali, a estrangeira ali. Eu falei: ah, não. Quem eu sou? Aí eu volto para o Brasil. A japa, a japa. Eu falei: ah, não. Não tenho casa, não tenho pátria, não sei quem sou. Aí vou para a igreja da cidade, destruída, perdida, sem identidade, sem saber de nada, ferida, caos. Aí escuto o meu pastor Fabiano Ribeiro: nós não somos dessa terra, nós somos seus áquios. Aí eu entendi. Não vou me encaixar aqui. Eu sou dos céus, é lá a minha terra. Então aqui nada vai me satisfazer. Você é eusáquio, você é um cidadão do céu. Por isso que é tão difícil se adaptar às coisas aqui da terra. Por isso que é tão difícil viver as coisas aqui da terra. Porque o seu padrão precisa ser céu. Você é um cidadão celestial. Quando nós estávamos falando de Moisés pedindo: mostra-me a tua glória, o Senhor mostrou ou não mostrou? A Bíblia diz que ele desceu,
e o rosto dele resplandecia. Todo mundo que encontra com a glória, todo mundo que encontra com a presença, sai transformado e cheio da presença. Hoje, comunidade Esperança, você terá um encontro tão nítido, tão palpável, tão puro, tão singelo com a presença, que ao sair daqui, as pessoas serão impactadas pelaquilo que você estará carregando. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Eu vivo isso. As pessoas, elas vão chegar, olhar para você, tem alguma coisa diferente. Porque você vai falar diferente, você vai se portar diferente, você vai sorrir diferente. O seu obrigado vai ser diferente. O seu por favor vai ser diferente. Sabe, eu estava em Santo Estevão, pertinho de vocês aqui. E o pastor nos levou para um restaurante. No final da refeição, um rapazinho de 16 anos veio retirar as bandejas. E eu poderia profetizar para ele. Não teria problema nenhum, com certeza. Mas eu olhei para ele assim. Falei, como que é teu nome? Ele já assustou. O que é que eu estou fazendo de errado? Aí ele falou o nome, Ramon. Deu, oi Ramon, tudo bom? Quantos anos você tem, Ramon? Ele, 16. Eu falei, 16? Você está estudando, menino? Ele, tô. Eu falei assim, não para de estudar não, hein? Sabe qual faculdade você vai fazer? Sei não, dona. Nunca pensei em faculdade. Eu falei, então comece a pensar. E aí ele olhou, assim, ficou me olhando, tirando a mesa. Eu falei assim, parabéns. Você está fazendo o seu serviço com muito zelo, com muita excelência. Obrigada. Já assustou o menino. Feriado, vucu-vucu de restaurante. O que aquele menino já deve ter escutado não era brincadeira. Aí um monte de gente mandando no menino de 16 anos, pensa. Aí ele olhou, já deu um sorrisinho sem graça. Aquela cara de desespero já passou. Daí eu olhei e falei para ele, Ramon, tem uma palavra para te dizer. Daí ele assustou. Falei, você é muito bonito, menino. Gente. O sorriso que estava aqui virou assim. Todos os dentes do Ramon estavam na boca ali. Aí o Ramon olhou, saiu, foi tirar outra mesa. Aí de vez em quando ele dava uma olhadinha para mim assim. Aí ele saiu, foi falar com um amigo. Aí ele virou e falou assim, a dona lá me chamou de bonito. O amigo, que. Aí ele olhou e falou assim, mas ela disse que eu sou. Daí ele foi para outra moça que estava atendendo. A moça lá me chamou de bonito. Aí a moça olhou e falou assim, ela estava com dó de você. Não, ela falou que eu sou bonito. O Ramon saiu pelo restaurante inteiro, falando para todo mundo que estava trabalhando que ele era bonito. A atmosfera, todo mundo ficou olhando, aí o pessoal passava meio que assim na minha mesa, esperando que eu fosse falar que todo mundo era bonito. Mas ser celestial não é sobre... Eis que te digo, eis que falo sobre você, profetizo sobre você. Não era sobre isso, mas é sobre revelar a identidade daquilo que Cristo enxerga na pessoa. É tirar o ouro. O Ramon é lindo, formado à imagem e semelhança de Deus, carrega uma beleza única, traz a existência. Aquele menino foi amado. Quando Jesus veio à terra, ele veio para te amar, para revelar de uma forma tão clara o amor que Ele tem por você. O profético é sobre amar todas as pessoas, é amar e as pessoas se sentirem amadas. Um Seuzáquio, um cidadão dos céus, aquele que vive com os céus abertos aqui na terra, respondendo à expectativa do Senhor, é amar o outro. O profético precisa ser isso, precisa ser gritante. O que é o primeiro passo do profético? Amar. Ramon foi amado. Quem você amou hoje? Você disse para alguém que o que ele fez foi muito bom? Você disse para alguém que o sorriso dele é bonito? Você disse que ele é a imagem e semelhança de alguém que ama descaradamente, aquele que ama de uma forma extravagante? Você disse isso para alguém hoje?
Comunidade precisa estar gritando isso em você. Precisa ser o desejo do teu coração. Dizer para alguém que ele é amado, que Jesus morreu por ele, que o ama incondicionalmente, que os pecados dele foram perdoados. Esse é um profético puro. Esse é um profético genuíno. Esse é um profético de quem vive os céus pertinho. É só tocar. Mostra-me a tua glória. E ao você se deparar com a glória, você é transformado. No seu jeito de falar, nas suas atitudes, nas suas ações, no seu comportamento, na realidade da tua casa, na realidade da tua parentela, no seu serviço, na sua escola, na sua igreja. Tudo muda, porque você experimentou da glória. Seus desejos mudam, suas prioridades mudam, o seu tempo muda, porque você encontrou algo maior. A sua cidadania é do céu e as suas ações precisam refletir isso. Céus abertos não são só experiências, são transformações da nossa identidade. Ei, igreja, você não nasceu para viver na terra. Você nasceu para responder aos céus. Para a gente finalizar aqui, quem sabe e entende que a sua alma tem sede? Quem sabe e entende que nós começamos numa linha aqui e está apertando teu coração? Tem gente aqui que eu sinto que está com um aperto no coração. Está com uma vontade de chorar e não sabe por quê. Tem gente aqui que está com, sabe aquela mão suando? Quando você, quem é casado aqui, sabe quando você encontrou o amor da sua vida? E aí vocês vão sair para jantar pela primeira vez? Sabe aquele suorzinho assim na mão? Aquele desespero? Aquela vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo? Ou de sair pulando dizendo, eu encontrei algo muito bom. Eu não sei o que é. Tem gente aqui que está assim. É nítido. É palpável. A sua alma tem sede por Deus e isso nunca mudou. Não vai mudar. Talvez você se afastou desse caminho. Talvez você buscou outras respostas, outras experiências. Mas hoje é uma noite de voltar para Jesus, para o lugar da presença, para o lugar desse amor eterno. Hoje essa palavra, ela não veio para te informar um conteúdo. Ela veio para alinhar a motivação do seu coração. E nós seguimos aqui hoje, amanhã, depois de amanhã até o final. E na segunda-feira, quando vocês vão viver cada dia dessa conferência profética, aquilo que o Senhor moldou e mudou na sua história. Essa palavra veio para trazer um norte, para o nosso coração estar na mesma batida, no mesmo movimento. Não é sobre um lugar físico, mas é sobre uma posição espiritual. O lugar aonde o Senhor quer te levar não é um acessório para compor a tua jornada. O lugar aonde o Senhor quer te levar é o centro da tua jornada. É o teu destino. Sabe, no final de tudo não é o quanto você viveu, mas como você viveu. Que os seus dias sejam para glorificá-lo, para adorá-lo, mas para buscá-lo incansavelmente. Você ser desesperado pela presença, não só de cantar, mas de viver. Que as pessoas olhem para você e elas falam assim, o que nós vamos fazer? Vamos orar? Vamos buscar a face? A resposta é, para todas as perguntas que você tem, Jesus. É a presença. Esses dias nós estávamos com uma dificuldade no ministério. E aí o líder falou, Gi, como que a gente pode resolver isso? Falei, rapaz, é só orando. Vamos orar. Vamos orar. Falei, orar até a resposta vir. 12 horas orando. Resposta veio? Não. O que mudou? Nosso coração. Completamente. No final da oração, a resposta não era mais necessária.
a gente já sabia o que precisava. A presença. Quero te convidar a fechar os seus olhos aí. Antes da gente ir para a declaração, para os atos, para os movimentos, eu não posso perder a oportunidade de fazer um convite para você. Talvez você entrou aqui pela primeira vez. Talvez você já foi em algumas igrejas evangélicas ou já veio aqui, mas ainda não tomou uma decisão pública por Jesus. Isso tudo que eu falei faz sentido, mas você não sabe como dar o primeiro passo. E o primeiro passo é reconhecendo que Ele é o seu Salvador, o seu Redentor, o seu resgatador. E no dia de hoje, que é um dia histórico e profético, é a oportunidade de você dizer: eu quero esse Jesus, eu desejo esse Jesus. Chega, eu não vou procurar mais de porta em porta, eu desejo mais dele, eu quero ele. Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse as suas mãos bem alto.